Shalom a todos. Estamos dando continuidade hoje aqui a este estudo, né, de hierarquia espiritual. Estamos indo para o nosso segundo episódio, né? Saúdo a todos com essa Shalom, que o Ruach HaKodesh possa trazer clareza ao seu pensamento, possa conectar, fazer os links aí com o funcionamento alinhado com as escrituras, né? É um assunto denso, né? É um assunto complexo, né? Que exige muitas vezes um certo conhecimento de vários textos, né? Então não é um assunto fácil, né? Mas é um assunto extremamente necessário em vista da urgência da batalha, né? Da batalha espiritual, né? De entendermos, né, o funcionamento, né? Quando Paulo vai nos dizer que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, mas contra os principados e potestades, né, dominadores, né, das trevas nas regiões celestiais, né? Então nós entendermos cada vez mais como são esses funcionamentos, né? O que são os Elohim, né? O que cada um desses termos realmente significa, né? Dentro desta batalha, né? Quais as ordens, né? Quais as autoridades, os poderes, né? O que são tronos, né? Soberanias. Então temos vários termos que muitas vezes estão confundidos, ou muitas vezes nem explicados ou mal explicados, né? Com relação a anjos, com relação a demônios, quem são, como funcionam, de onde vieram, né? E o nosso intuito é buscarmos nas Escrituras, buscarmos e dentro daquilo que os apóstolos falaram, né? E também desde o princípio, né? Qual o entendimento que tiveram lendo as Escrituras, o Tanakh, né? O comumente chamado o Antigo Testamento, né? E que na verdade são uma coisa só, né? Todos eles foram entendendo e foram explicando em cima daquelas Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre algumas, né? Vamos tentar responder algumas perguntas, né? Que estão relacionadas a esse primeiro podcast, né? Que falamos um pouco sobre isso, sobre a hierarquia espiritual, né? Uma hierarquia celestial, né? Lembrando sempre de que o reino de Deus, o reino das trevas, ele é um espelhamento do reino de Deus. Então ele tem um funcionamento muito semelhante, né? Se não igual, só que para o lado das trevas, né? Mas também que tem toda uma ordem dentro deste império, dentro desse reino, né? Então, vamos tentar falar sobre responder algumas perguntas, né? Quem são os espíritos em prisão descritos no livro de Judas, né? Esses são os demônios que agem hoje, né? São esses os demônios, né? São os demônios, os Bnei Elohim, né? Os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, do 1 ao 4, né? Quem é Hassatã? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, vamos começar com
no livro de Judas, né? Do versículo 5 ao versículo 9. Então, Judas, versículo 5 ao 9. Né? Está falando sobre dando exemplos da punição dos ímpios. Né? Então diz assim, versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor tem libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, tendo libertado um povo, né, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, nós temos aqui no livro de Judas, né, uma fala muito forte com relação a essa questão desses falsos mestres, né, da punição a esses ímpios. Né. E ele começa dizendo no versículo 5, né, vamos ler versículo a versículo aqui, né, ele diz: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, a primeira coisa que nós entendemos nesse versículo é que o Senhor, tendo libertado, salvado um povo, ele salvou um povo do Egito, né? Ele destruiu depois os que não creram. Então, nós temos aqui, Judas está nos falando que mesmo aqueles que já foram salvos, se não crerem, né, eles foram libertos. Salvação é uma libertação, né? Eles foram libertos. Se não crerem, serão destruídos. Né? Então ele começa a falar sobre um juízo. E esse juízo está ligado àqueles, né, que um dia foram libertos. Né? É um juízo, falando de um juízo para aqueles que um dia foram libertos. Né? E a anjos. E aí então, no versículo 6, né, ele diz: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, no versículo 6, ele une aqueles que não creram depois que foram libertos do Egito, não creram e foram destruídos. Ele une a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, quer dizer, a sua própria morada, o seu próprio modelo de vida para qual foram criados, né? Eles abandonaram um jeito de ser, né? Um jeito de viver, né? O lugar onde viviam.
diz que ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas. Algumas traduções falam cadeias eternas, para o juízo do grande dia. Então nós temos aqui novamente uma comparação entre lembra que sempre há um espelho também entre céu e terra, né? E para haver uma manifestação espiritual na terra é necessário uma corporalidade, um corpo, uma materialidade, né? Da mesma forma, é através de uma materialidade, de uma concretez, né? Vamos dizer assim, através de uma manifestação, de um sacrifício, por exemplo, é que o mundo espiritual se move, né? Então coisas acontecem na Terra para que o mundo espiritual se mova, e coisas que o mundo espiritual quer que mova na Terra tem que ter uma prática concreta. Então sempre há esse ciclo acontecendo, né? Uma provocação, né, de coisas tanto de um para com o outro, né? E aqui então nós temos um povo, cara, que foi liberto, né, e que pereceu, né? Da mesma forma que tinha um povo que vivia liberto, né, seres angelicais, e que deixaram o seu domicílio, abandonaram, né, a sua própria morada, seu próprio domicílio. A esses o Senhor tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, né? Então esses anjos, eles não podem ser os demônios, né, que agem no mundo, porque esses está escrito que eles estão sobre algemas eternas, então eles estão presos, eles não estão livres, eles estão presos, né? Então esses anjos, nós já vamos descobrir quem eles são, né? Esses não podem ser, né, esses seres. Então, seres que se rebelaram, que abandonaram, né, e que praticaram coisas que estavam fora daquilo que eles foram programados ou que eles foram planejados para viver. Não programados, mas planejados para serem e para viverem. Eles deixaram o seu padrão, eles deixaram a sua identidade original, eles trocaram de identidade, né? E a resposta está no versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, ele diz que esses anjos que estão em algemas eternas, assim como aquele povo que também foi libertado e foi destruído, eles são como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, né, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, o texto faz uma ligação, Judas faz uma ligação com Sodoma e Gomorra, né? Que havendo-se entregado à prostituição. Então, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra, né? Judas diz que esse pecado foi a perversão sexual, né? Então, ser entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne. O que significa isso, né? O que é seguir sobre uma outra carne? Como que Sodoma e Gomorra seguiam outra carne? Lembra, cara, que eles queriam que aí partiu dos homens, eles desejaram ter sexo com os anjos, né? Disseram, aqueles varões que entraram na tua casa, Ló, manda eles para fora para que abusemos deles, né? Então, estamos fazendo aqui, né, esmiuçando um pouco mais o que falamos
mais por cima na primeira aula. Hoje estamos esmiuçando um pouco mais. Estamos aqui entrando em maiores detalhes e fortalecendo esse entendimento com textos, com o entendimento que os apóstolos e os discípulos tinham, né? Qual a leitura que eles faziam, né? Então, o ir após uma outra carne, né? Uma carne que não é que é estranha, né? Um relacionamento que é promíscuo, que é perverso, que é pervertido, né? Que não é segundo aquilo que foi planejado. Isso foi o que Sodoma e Gomorra fez, o que elas fizeram, e as cidades circunvizinhas também. Não era só Sodoma e Gomorra, mas era um total de 5 cidades, né? E assim como também esses anjos. Quer dizer, ele está comparando o que esses anjos fizeram com Sodoma e Gomorra. A única coisa, o único texto que nós temos, que nós podemos ligar seres espirituais buscando uma outra carne nas Escrituras, é o texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Né? Não há outro lugar nas Escrituras que possamos tirar. Não existe outro lugar. Né? Então, Gênesis, capítulo 6, versículo 1 ao 4 diz: Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram como mulheres todas as que lhe agradaram. E Yahweh disse: Meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne. Não viverá mais que 120 anos. Ora, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhes davam filhos, os Nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Né? Então, nós temos aqui, no versículo 2, os filhos de Deus, né? Aqui no original, os Binei Elohim, viram que as filhas dos homens, as Binot Ha'adam, né? Eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhe agradaram. Então, houve aqui como a gente chama, podemos dizer que houve aqui buscar uma outra carne. Né? O que Judas está nos dizendo? A forma, a materialidade dos anjos é uma, a das mulheres, das filhas dos homens é outra. Né? Então eles deixaram seu domicílio e tomaram de todas quanto eles se agradaram. Né? E isso foi algo que desagradou ao Senhor. Né? Ele disse, os homens, né, eles se renderam a essa tentação e misturou a semente. Lembra que em Gênesis capítulo 1, né, durante o relato da criação, a erva dará segundo a sua semente, e os animais produzirão cada um segundo a sua espécie. Não haverá mudança, não haverá mistura de espécies, né? Tanto que isso é algo que a própria natureza comprova, né? Que quando dois animais de espécies diferentes, eles têm um filhote, esse filhote é estéril, né? Então, a mula, né? É um filhote de um cavalo com burro, né? Ele vai dar a mula que é estéril, né? Você não consegue produzir reprodução de mula com mula, né? Não tem jeito. Para produzir a mula, você precisa sempre ter um cavalo e um burro, né? Então, então
essa mistura de espécies, essa mistura trouxe algo muito maligno, acelerou o pecado, acelerou a malignidade, né? Então, vai dizer que no versículo 12 de Gênesis 6, diz: Deus viu a terra, estava pervertida, porque toda a carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. É interessante aqui que no versículo 11 diz: a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência, né? Diz que era mal, né? Todo o intento do coração do homem, né? Então, por causa da influência, né, desses Bnei Elohim que deixaram o seu domicílio e ensinaram os homens, né, a fazerem toda sorte de feitiçarias, a mexer com as plantas, a transformar as coisas, porque tinham esse conhecimento profundo. E eles ensinaram aos homens e a terra toda se perverteu. Aí vemos porque houve necessidade de um dilúvio, né, para lavar toda a terra mesmo, né, o batismo, né, batizar a terra. Então, a ideia de que Noé e sua família, aquelas 8 pessoas, né, 8, o número que simboliza a novidade da vida, né, eles foram batizados, quer dizer, morte e ressurreição. Começa uma nova humanidade. Morre o que é velho e nasce o que é novo. Começa uma nova humanidade a partir de Noé e sua família. Então, ele diz assim, então, seguindo após outra carne, versículo 7 de Judas, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, Judas não economiza. Judas, cara, ele não tenta ser bonzinho, ele não tenta declarar se existe ou não existe fogo eterno, se existe punição eterna. Ele simplesmente não discute isso, ele simplesmente diz que isso é assim, né? São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, tudo que tem a ver com o falso ensino, com a impiedade. Por que falso ensino? Porque todo esse texto aqui está falando de pessoas. Ele vai começar o livro de Judas falando sobre pessoas ímpias que entraram, pessoas que estão dentro da comunidade, pervertendo a comunidade com o seu falso ensino. E ele diz: esses são como esse povo que perece no deserto, são como esses anjos que deixaram suas posições, são como Sodoma e Gomorra, que se perverteram sexualmente. Então, os falsos mestres, aqueles que levam o povo de Deus a pecar, são comparáveis a isso, né? Ora, versículo 8, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo, e difamam autoridades superiores. Então, nós vamos ver aqui que é uma coisa muito, são padrões, né? Ele vai dizer que esses, como sonhadores alucinados, quer dizer, pessoas que estão sempre divagando com coisas, né, de grandeza e de coisas, né, não só contaminam a carne. Então, esses falsos mestres, eles estão corrompidos sexualmente. Como também rejeitam o governo, quer dizer, não compreendem a hierarquia de Deus. E o reino de Deus é um reino totalmente hierárquico. É isso que estamos falando desde o princípio, né? E difamam autoridades superiores. Então isso também vai ser uma marca. Vai ser alguém que está sempre querendo roubar a autoridade daqueles que estão mais alto, né? Daqueles que estão em cima, daqueles que foram postos como autoridades. Então, isso é um
também é um padrão, é uma forma de vermos e identificarmos esses que vivem dessa forma, né? E no versículo 9 ele diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque Miguel não estava sendo um arcanjo, né? A Bíblia vai chamar ele de arcanjo, né? Ou um dos principais, né, príncipes. Gabriel vai falar sobre Miguel, um dos principais príncipes, né? Um anjo principal, né, de uma hierarquia maior. Ele não contende com o diabo, porque o diabo seria, né, um querubim, né? Então, se entendermos Ezequiel 28, tu eras um querubim da guarda, né? Então, quem que está acima dele? O Senhor, né? Então, Miguel não está na mesma posição, né? Lembra? É um reino hierárquico. Sempre general bate de frente com general, né? Então, e aqui não, nós temos posições diferentes, né? Então, nós vamos olhar a mesma forma. Então, isso daqui, né? Judas vai falar um pouquinho para frente, deixa eu achar aqui. Judas vai nos falar a respeito, vai usar um texto, um entendimento de Enoque, né? Importante nós falarmos sobre isso, né? Que ele vai dizer assim no versículo Vamos continuar do versículo 10 em diante. Ele diz assim: mas estes injuriam o que não conhecem. Por outra parte, as coisas que conhecem fisicamente, como animais irracionais, só servem para perdê-los. Ai deles, porque trilharam o caminho de Caim. Seduzidos por um salário, entregaram-se aos desvarios de Balaão e pereceram na revolta de Coré. São eles que constituem escolhos nos vossos ágapes, regalando-se irreverentemente, apacentando-se a si mesmos, são nuvens sem águas, levadas pelo vento, árvores que no fim do outono não dão fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, ondas bravias do mar a espumarem a sua própria impudência, astros errantes aos quais está reservada a escuridão das trevas para a eternidade. A respeito deles profetizou Enoque, o 7º dos patriarcas a contar de Adão, quando disse: eis que o Senhor veio com as suas santas milícias exercer o julgamento sobre todos os homens e arguir todos os ímpios de todas as obras de impiedade que praticaram e de todas as palavras duras que proferiram contra ele os pecadores ímpios. Então, Judas está citando, né, a profecia que Enoque fez, que não está nas nossas Bíblias, né, está no livro de Enoque, né? Judas, que lia o livro de Enoque, obviamente, né? E aqui ele não fica tentando provar se o livro de Enoque é canônico ou não é canônico, né? Toda essa coisa que surgiu muito tempo depois da igreja, né? Nesse sentido dessa canonicidade, a eles não importava, eles liam o que eles criam que tinha algo proveitoso vindo da parte de Deus. Paulo diz que nós devemos examinar de tudo e reter o que é bom, né?
Ele está citando aqui Enoque e está dizendo que Enoque é um profeta que profetizou a respeito dessas coisas, né? De um julgamento. Ele viu o Senhor vindo com miríades de anjos, julgando toda impiedade, né? Então, isso aqui é muito, muito forte, né? Assim também fez Pedro, né? Na sua carta em 2 Pedro, né? Capítulo 2, versículo 1 ao 11, né? Então, deixa eu achar aqui. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 11, diz: Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres. Então veja que ele já disse que houve falsos profetas, né? No seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres. Haverá, né? Os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Então é importante que você comece com esses textos, comece a perceber, né, e identificar esses falsos mestres, essas falsas doutrinas, né? Esses falsos ensinos nos dias de hoje, né? Então, uma coisa aqui que ele já diz que trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Então, negando o Senhor é uma delas, né? Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas, e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Por avareza, procurarão com discursos fingidos fazer de vós objeto de negócios. Mas seu julgamento há muito está em ação, e a sua destruição não tarda. Então nós já vemos aqui por avareza, né? Procurarão. Então, líderes que estão, né, e cujos ensinos têm a ver com uma busca por dinheiro, né? Com certeza, esses ensinos devem ser ensinos que vão ser muito agradáveis, né? Porque Paulo já nos tinha falado para Timóteo, através das suas cartas para Timóteo, que se cercarão de mestres como quem tem coceira nos ouvidos, porque não quer ouvir a mensagem do evangelho puro, quer ouvir um evangelho bonitinho, né? Como esses dias eu ouvi de um líder que ele só não está fazendo casamentos homossexuais porque isso lhe traria perda de dinheiro, né? Mas o pensamento dele é que ele acredita nisso, ele acredita, né? A mente dele pensa que isso é certo diante do Senhor. Mas nós já vimos que aqueles que trocam o modelo da carne, né, que trocam o seu jeito de ser, que deixam o seu domicílio, como Judas está nos falando, como Sodoma e como Gomorra, né, esses vão ter um juízo eterno, né? Vão para trevas eternas, né? Fogo eterno, né? Então, mais claro do que isso, impossível, né? Então, por avareza procurarão com discursos fingidos fazer de vós objeto de negócios, mas o seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Versículo 4. Com efeito,
se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento, nem poupou o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas 8 pessoas, entre as quais Noé, o arauto da justiça. E se, como exemplo do que havia de sobrevir aos ímpios, condenou à destruição as cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo a cinzas, enquanto livrou o justo Ló, deprimido com o comportamento dissoluto daqueles perversos. Então, aqui nós vemos que, de novo, Pedro, assim como Judas, ambos estão falando, estão usando os mesmos temas, nem poupou o mundo antigo, não poupou os anjos que pecaram. De novo, a única alusão que nós temos nas Escrituras a isso é Gênesis 6, Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Lançou nos abismos tenebrosos do Tártaro, aqui no Hades, Sheol, onde estão guardados à espera do julgamento. Estão guardados. Então, novamente, nós vemos aqui que os anjos, os demônios, não são aqueles Bnei Elohim. Aqueles estão à espera de julgamento. Então, nem poupou o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, quer dizer, o mundo dos ímpios vai ser destruído. Preservou apenas 8 pessoas, entre as quais Noé, o arauto da justiça. E se, como exemplo do que havia de sobrevir aos ímpios, condenou à destruição as cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo-as a cinzas. Então, como exemplo, o Senhor deu exemplo. Não faz sentido chegar no fim, e não ter um julgamento, e não ter uma destruição de toda impiedade, de toda injustiça, de que tudo vai ficar bonzinho, de que todas as coisas, de que a hipergraça vai tocar e vai salvar todo mundo, porque Deus é amor. Olha o tamanho da sacanagem com Sodoma e Gomorra, que não foram poupados. Eles foram usados como exemplo de que no final vai ter um grande julgamento, que vai acontecer tudo que tem que acontecer, E toda impiedade será julgada e destruída, Então, mas ele diz assim, enquanto livrou o justo Ló. E Ló não era assim, a gente pensa em Abraão. Abraão foi o pai da fé, Não, aqui não está dizendo que Deus salvou Abraão somente. Ele livrou o justo Ló, que estava no mundão, estava lá vivendo em Sodoma e Gomorra, mas estava deprimido com o comportamento dissoluto daqueles perversos, porque este justo que morava entre eles afligia diariamente a sua alma justa com as obras iníquas que via e ouvia. É certamente porque o Senhor sabe libertar os piedosos da provação e reservar os injustos sob castigo à espera do dia do julgamento. Sobretudo aqueles que se seguem à carne, entregando-os a paixões imundas e que desprezam a autoridade do Senhor. Atrevidos, presunçosos, não hesitam em blasfemar contra as glórias, ao passo que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra elas julgamento blasfemo na presença do Senhor. Então os textos aqui são muito parecidos, Então, muitas vezes eu já ouvi pregadores sendo presunçosos, blasfemando contra também os seres,
angelicais que se perderam, né? Mas aqui diz que nem os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra elas julgamento blasfemo na presença do Senhor, né? Então, o Senhor é que vai julgar todas essas criaturas, né? E vai ter o seu conselho, do quais participarão os seus santos e os seus filhos, né? Esses que pertencem ao concílio de Deus, vão julgar os anjos, como Paulo fala, né? Mas sem ser presunçosos e blasfemos, né? Mas no Senhor, né? Então, nós vemos, eu queria, né, então, que nós pudéssemos entender, primeiramente, quem não são, né, os demônios, né? Eles não são essas criaturas de Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 4, porque esses seres, tanto como fala Judas, como fala a carta de 2 Pedro, né, capítulo 2, eles falam que esses seres estão em cadeias eternas esperando o julgamento. Então esses seres não são os demônios, ok? Então aos poucos nós vamos aqui construindo, né, dentro das escrituras, dentro desses ensinos, dessas coisas que nos foram faladas, de todas essas pistas que nos foram dadas, né? Nós vamos desvendando não só a hierarquia espiritual, a hierarquia celestial, como é o funcionamento nas regiões celestiais, né? E quem são esses seres, né? Quem são os Elohim, quem são anjos e quem são os demônios, né? E com relação, né, a quem é Hassatam, quem é Satanás, né? Então, no livro de Jó, porque nós não temos essa fala, nós não temos assim, nenhum dos termos que nós temos no Tanar, né, no conhecido como o Antigo Testamento, nenhuma vez que é falado o termo Hassatam, né, ele está se referindo a Satanás como conhecido no Novo Testamento, né? Então, o Satanás do Novo Testamento, né, ele é referido por um nome próprio, Satanás, enquanto que no Antigo Testamento ele é referido como Ha-Satan, o Satã, o adversário, né? Então, para nós entendermos que essa figura ela só passa a existir a partir da teologia do Segundo Templo, né? Depois do retorno dos judeus da Babilônia, né? Então, e ela é assumida por Yeshua e seus apóstolos como uma figura, né? Já o líder de todo o império das trevas é chamado de Satanás. Ali ele começa a ser chamado, né? Então ele passa a ser chamado de Satanás, né? O Hassatam do livro de Jó, né? Jó capítulo 1, depois no capítulo 2, né? Então quando os Binei Elohim, quando os filhos de Deus vieram diante de Deus, também veio com eles Hassatam, né? Ah, Alexandre, mas por que esse não é o Satanás, né? Não é Satanás. Gramaticalmente, não, o hebraico não aceita um artigo na frente de um nome próprio, né? Ha-Satã significa o adversário, o Satã, né? E no hebraico não existe nome próprio com o artigo, né? Então não existe o Alexandre, né? Não existe a Filipa, né? Não existe a Filipa, né? Então existe Filipa, mas não existe a Filipa, né? Em nenhum caso. Não existe o Daniel, né? O Abraão,
né? Abraão, não existe isso, né? Então, o artigo ele vem diante de um adjetivo, né? Ou de um substantivo, né? Que aqui ele está se referindo a um adversário no céu, uma figura que pertence ao funcionamento do reino de Deus, em que ele faz essa figura de ser alguém que está como que inquirindo, né? Como está esse? Ele é aquele que provoca essa coisa de ser do contra, de trazer como no caso, quando o Senhor pergunta, você viu o meu servo Jó, né? E ele expõe a sua, aí então ele expõe a sua, né, a sua percepção com relação aquele ser, aquela pessoa que o Senhor está perguntando, né? E ele diz, sim, eu vi, né? E está tudo bem com ele, né? Porque a vida dele também está tudo certo. Então ele começa a provocar, ele traz esse outro lado para que haja um contrapeso, né? Então tá, então, né? Vamos ver como é que ele funciona, né? Se ele corresponde da mesma forma sem coação, né? Então esse é o papel de uma figura, como alguém que faz acredito que seja por exemplo, num termo jurídico, seria o advogado da acusação, né? Aquele que vai fazer o papel de provocar a acusação para que seja provado que sim ou que não, né? Então, essa seria a figura de Hassatan no Antigo Testamento, né? Ela só vai ser formada como uma identidade, como Yeshua vai usar, né? Cerca de a partir do século V, né? Antes de Cristo, né? Então, e não nas páginas do Antigo Testamento, né? Naquele período intertestamentário, né? Então, essa é uma figura que vai sendo formada. Se nós formos para o livro de Enoque, nós vamos ter vários nomes diferentes de líderes das rebeliões malignas que houveram, né? Samiasa, né? Azazel. Nós vamos ter outros nomes de figuras que têm posições de liderança e não Satanás, né? A figura talvez mais próxima que nós temos da liderança, digamos assim, maligna, né, no Antigo Testamento é a figura de Azazel, né, que é para onde é mandado o bode expiatório, né, dos dois bodes que no dia da expiação um é sacrificado ao Senhor, outro é enviado com os pecados para Azazel. Essa figura seria a figura talvez mais próxima da liderança maligna que se tem nas páginas das nossas Bíblias, né? Então, aos poucos nós vamos desmontando, né, e vamos criando, pensando, né, dentro da Escritura quais são essas figuras, né? Porque a gente já ouviu tanta coisa, né? Quantas vezes eu ouvi de pessoas, de ministros de louvor, né? Pessoas falando a respeito de como Satanás era um líder da orquestra de Deus, da música no céu, né? Nós não temos nenhuma referência, nenhum texto que fale isso na Bíblia. Nenhum, absolutamente nenhum texto, né? Então, e quantas vezes foi falado isso, né? Por isso que o inimigo
gosta tanto da música e usa tanto a música para, sabe, tanta coisa que é dita que não tem embasamento nenhum nas Escrituras. Então a nossa busca, né, é por esse entendimento, né, nas Escrituras a respeito de cada uma dessas figuras. E assim, querendo nosso Pai, vamos a cada episódio aqui, a cada áudio, cada vídeo, falando a respeito dessa hierarquia espiritual e de quem são os seres celestiais. Hoje falamos sobre o que eles não são, né? Mas aos poucos nós vamos construindo também quem eles são, ok? Um grande abraço e shalom a todos.